Boa noite, começando aqui mais uma live Carreiras, hoje falando sobre tribunais de contas, o meu querido Tribunais de Contas. E para falar com a gente, eu vou convidar a Juliana Ferreira, que é auditora do TCM Bahia. Vou aguardar aqui o convitinho dela. Não preciso falar que essa é a minha preferida, né? Sou apaixonada por Tribunais de Contas. Quem me acompanha sabe, eu adoro trabalhar no TCE. Sempre incentivo, se a pessoa fala, fiscal, tribunal de contas. Brincadeira, viu, pessoal? Acho que essa é uma decisão bem séria, né, da escolha da área. A gente tem que tomar ela bem consciente. E é por isso que eu estou fazendo essa série de carreiras, para que vocês conheçam a área de fiscal, a área de polícia, a área de oficial de justiça, e assim possa escolher de fato. Vou adicionar a Ju aqui, que já vi que está aqui online. Mas é lógico que a minha preferência é tribunais de contas. Eu adoro trabalhar no tribunal, como eu já falei. Acho que a função do tribunal ela é uma função muito importante, né, para a sociedade. Concorda, Ju? Concordo plenamente. Boa noite, Pan. Boa noite, Boa pessoal. noite, pessoal. Então, Ju, fala um pouquinho da sua história, como você foi parar no Tribunal de Contas. Você que era da aeronáutica, não é isso mesmo? É isso mesmo. Bom, pessoal, boa noite, né? Não sei se todo mundo me conhece, mas meu nome é Juliana, para quem não me conhece, eu sou auditora estadual de controle externo no Tribunal de Contas da Bahia. Não é o TCE, é o TCM. Então, eu trabalho no mesmo prédio que a Pamela, aqui em Salvador. E não sei se percebem meu sotaque, mas eu sou carioca, né? Porque algumas pessoas dizem que já misturou, tô com sotaque baiano, sotaque bonito, tudo misturado. Mas eu sou carioca, eu era militar, né, da FAB, mais ou menos quase 12 anos, né, que eu fui pro militar. E aí eu saí da aeronáutica em 2018, né? Quando já era capitão e eu fui aprovada aqui no tribunal. E eu comecei estudando para a área fiscal lá em 2014. Depois, no meio do caminho, migrei para a área de controle. Legal, Ju. Me fala um pouquinho das atribuições, como é seu dia a dia lá no TCE, no TCM, desculpa. Como é que você, TCM, o que você trabalha, como é? Conta um pouquinho pra galera. conto. Pronto, assim, basicamente as atribuições de um auditor de controle externo é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, né? De forma bem geral, é isso que a gente faz. E a gente zela para que esse recurso volte em forma de benefício para a sociedade, né? Então, a gente faz, no nosso dia a dia, a gente verifica as compras dos órgãos públicos, e isso acontece por meio das licitações, né, que a gente tanto estuda. A gente verifica aqueles índices de despesa com pessoal, né, que estão ali previstos na LRF, então a gente faz muito uso da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente verifica se aqueles índices de educação e saúde, se eles foram atingidos, que estão ali previstos na Constituição Federal, né? Porque os órgãos precisam gastar pelo menos aquilo ali que está previsto. Então, a gente presta atenção nisso, faz esse tipo de fiscalização, fora obras, né, que a gente verifica, Isso o nas áreas andamento, essenciais, né? Saúde, área, educação. perfeito, áreas, pessoal, né, que é muito importante, Uhum, um dos maiores alvos de fiscalização lá no nosso tribunal. Créditos uhum. adicionais, LOA, PPA, tudo que a gente estuda. Mas pessoal é o contrário, né? Para não passar do teto, né? Para não passar, exatamente, Enquanto exatamente. Isso educação e mesmo. saúde a gente fiscaliza para ver se está, de No fato, mínimo, no mínimo, exatamente. pessoal lá em cima, né? Então a É gente isso que aí. controla isso também. Mas lá você tem um cargo, né, Ju? Você me falou que estava com cargo. Isso, exatamente. Inclusive, muitas pessoas perguntaram isso, né, na caixinha de perguntas, depois eu vi aqui. Uhum. Eu, recentemente, deve ter uns 20 dias, eu fui convidada para assumir um cargo, então eu estou num cargo lá no tribunal. E, assim, não vou dizer que é fácil assumir, receber esses tipos de convite, mas eu não tenho esse conhecimento, né? Eu acredito que com dedicação, com trabalho, você fazendo o que você precisa ser feito, Uhum. é natural que essas coisas aconteçam, né? Eu ainda estou em estágio probatório e recebi o convite, então acredito que tenha sido uma coisa boa, né? Uhum, com certeza, é sinal que está trabalhando direito lá. É, Então, e foi rápido, né? Menos de 3 anos, né? foi De 2 para 3 relativamente anos. rápido.
Porque Então, em outubro eu ainda vou fazer 3 anos no uhum, tribunal. E aí, só explicar um pouquinho, né, do que eu faço agora. Então, antes, eu meio que colocava a mão na massa. Então, eu fazia, de fato, os relatórios, analisava as prestações de contas, né, das prefeituras, câmaras. O gestor tinha que se defender, a gente respondia isso também. É muito mais uhum, na parte dos relatórios, porque essa parte de inspeção de obras, por exemplo, fica com a parte dos auditores de infraestrutura, dessa divisão lá dentro do uhum. tribunal. Então, isso Legal. eu fazia antes. Hoje, eu reviso o trabalho dos auditores. Eu ainda coloco a mão na massa, mas aí já é com menos frequência, né? Então, eu reviso esses relatórios. Ah, massa. Então é como se fosse um cargo de gerente do TCE, assim, né? Na verdade, o cargo é gerência de exame de contas, é o nome do Ah, cargo. então é isso mesmo. É, e o dia a dia, Ju, como é? Agora que você está com cargo, aí você tem que ir todo dia. Vocês estão indo no TCM? Não, né? Tá, que nem a gente. Vocês Não estão indo entendi. vocês estão indo pro prédio? Não, a gente está em teletrabalho, mas está assim, em rodízio, né? Então a Sim. parte da chefia tá. Direção, chefia, gerência está se revezando e está indo para o tribunal. Então, eu fiquei desde o dia 19 de março de 2020 em home office. Uhum. E agora, depois que eu assumi o cargo, eu tive que ir um dia no tribunal até para eu me ambientar, né? Mas eu fiquei mais de um ano em teletrabalho. E aí, agora que eu estou na gerência, eu participo do rodízio para ir Aham. presencialmente. Então, a partir de semana que vem, eu vou 15 dias, aí depois vai outro grupo, tá? Assim, mas os auditores mesmo, assim, a parte técnica está em casa desde 19 de março. É, lá no TCE, a gente está em casa também, mas tem um rodízio nas coordenadorias, cada dia vai um, aí você acaba indo uma vez a cada, deixa eu ver, agora a cada 40 dias. Eu não É, tô indo, porque eu tô no grupo de risco, né, que como eu tô amamentando, no tribunal os lactantes ficaram no grupo de risco, e aí eu não tô indo, eu tô fora desse rodízio, mas o pessoal tá indo, uma pessoa por coordenadoria, só pra não ficar vazia, né, porque às vezes a pessoa liga, sim, né, o secretário liga, tem que ter alguém lá para receber, verdade. né? E você não está sentindo falta? Sinto bastante, viu, Ju? Sinto Dos também. colegas, do dia a dia. É verdade. Sinto bastante. Aquela confraternização, né? De você estar ali junto. Eu sinto falta também. É. E o meu emendou, né? Que eu saí no final de 2018. Então, peguei a licença de Arthur, aí já emendou com a pandemia, já emendou. E então já tenho 2 anos sem pisei lá um dia Caramba! só no tribunal. É. Então, Rapaz, é muito tempo, verdade. tenho Muito tempo. bastante Se Deus quiser, em breve a gente volta. bastante saudade. Mas, assim, é bom também ficar em casa, né? Que eu acompanho o Arthur todo dia aqui, né? Vejo ele, desço aqui, brinco com ele um pouquinho, aí É subo, verdade. volto. Tem o seu lado bom. Né? Foi um período bem bacana, esse período quando eles são pequenininhos, cada dia é uma novidade, né? Então, eu vi ele a primeira palavra, vi o primeiro passo, né? Não perdi nada disso que eu tava aqui. Acompanhou tudo, né? Acompanhei tudo, a primeira comidinha, tudo que e cada dia é uma novidade, que é ótimo, Júlio. Sei que você tá aí, já. Quem sabe em breve, né, Ju? Quem sabe, quem sabe. Já tá caminhando. E as votações, Ju, como foi no seu concurso? Você conseguiu ficar aqui na sede de Salvador, mas outros Foi. colegas foram pro interior, né? Como é que foi isso? Conta um É. pouquinho. Pronto. Quem entra no tribunal pode ir ou para uma das 17 inspetorias que estão espalhadas pelo estado da Bahia, ou ficar aqui na sede. Aí quem fica na sede pode ir para uma das 3 diretorias, né? A terceira diretoria é mais para auditores de infraestrutura, que são formados em engenharia civil ou arquitetura, ou ir para a primeira ou segunda DCE, que foi o meu caso. Eu fui para a segunda e hoje eu estou na primeira DCE. E aí pode trabalhar também no Ministério Público de Contas, no gabinete, né? Tem várias opções. E aí essas 17 inspetorias, elas são responsáveis pelos 417 municípios da Bahia, né? São muitos municípios. E aí tem inspetoria em Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itaberaba, Itabuna, Jequié. Não vou conseguir lembrar todas aqui de cabeça, Mi- mas são 17, né? E pode ir para qualquer um desses lugares. minha aluna que foi convocada agora, Camila, se não conhece, já estou apresentando aqui. Ela vai para Jacobina. Acho que ela está em Salvador agora, Vai para né? Jacobina, né? Por enquanto ela está de teletrabalho, mas ela vai para Jacobina. Então é isso. O TCM, pessoal, ele aqui é porque assim na Bahia tem o TCE
e o TC2Ms, que a gente fala, que é de todos os municípios, diferente do Rio e São Paulo, que são só das capitais, né? Tem o TCM do município do Rio de Janeiro, o TCM do município de São Paulo, então só das capitais. O TCM de Ju, ela abrange todos os municípios do estado, então é por isso que tem esses cargos, essas lotações no interior. É a mesma coisa que outros tribunais de contas que fazem esses dois trabalhos, por exemplo, TCE de Minas, que não tem TCE dos municípios, né? Ele faz as duas coisas, faz o TCE meu e faz o TCM de Ju. Então, os outros TCEs todos fazem as duas coisas, que tem os dois, agora acho que é Bahia, Goiás e Pará, tinha Ceará, mas o TCM do Ceará foi extinto, e aí o TCE absorveu tudo. Todo mundo pergunta isso, absorveu os funcionários, absorveu o trabalho. Ninguém ficou desamparado. Só fez juntar. Inclusive os servidores novos, né? Tinha tido concurso há pouco tempo, então não teve problema, pessoal do estágio probatório, não teve nada disso. E no TCE, como a gente só faz o Estado, então só faz as secretarias do Estado. Então fica todo mundo em Salvador mesmo, tem sede só em Salvador. E a gente não vai para os municípios. Alguns outros TCEs também só tem sede na capital. Salvo engano, Santa Catarina, apesar de fiscalizar o estado todo, como faz o de Ju, a sede é só na capital mesmo, e as lotações são só na capital. E aí varia muito de um TCE para o outro. Os TCEs são bem variados aí. Bem variados, é verdade. Então, você está me vendo bem, me ouvindo bem? Estou te vendo bem, te ouvindo. Tá travando aí? Talvez seja a minha internet. Tá travando aí, eu não sei se é a minha ou se é a sua, mas dá para continuar. Pronto. E você falou um pouquinho de teletrabalho. Na pandemia tá todo mundo de teletrabalho, e antes, como era? Pronto. Assim que eu entrei no tribunal, eu não lembro se foi antes ou se foi um pouquinho depois. Teve a regulamentação do teletrabalho, foi exatamente em 2018, né? Então, tá já instituído, tudo bonitinho. Aos poucos as pessoas foram aderindo, né? O que é interessante é que essa resolução do teletrabalho, ela define alguns critérios para a pessoa adquirir o teletrabalho, né? Então, no setor, por exemplo, no máximo 75% das pessoas que trabalham ali podem entrar de teletrabalho, ou seja, não pode ser o setor todo. E aí isso já entra a chefia, né? Quem é da direção, chefia, não pode pegar o teletrabalho. Quem vai também trabalhar de home office tem que trabalhar um pouquinho a mais, então a produtividade aumenta em 20%. Então, se cada auditor faz 10 relatórios, quem está em home office vai ter que fazer 12, né? Vai aumentar em 20%. Que eu lembrei isso, mas tem mais alguns critérios para serem cumpridos, mas está instituído. Então, assim, o mais importante, né? No caso, eu, que estou em estágio probatório, não poderia estar de home office, né? Mas aí, por conta da pandemia, isso foi mudado, inclusive, recentemente, deve ter 1 ou 2 semanas, a resolução nova, alterando esse item, saiu, né? Então, a critério do presidente, se achar necessidade, a gente pode estar de home office, que é o que acontece hoje. Legal, o pessoal tá falando que tá te ouvindo bem, a minha que tá tremida, então é a minha internet mesmo. Então já teve alterações por conta da pandemia, né? A lei já está sendo adaptada. Ótimo, meio legal. Que flexibilizou, né? Porque não teve jeito. Todo mundo entrou em home office. Então, no início, todo mundo foi de home office, chefe, diretores, e aí agora não, tá divididinho assim. Mas quem é de estágio probatório, tá todo mundo em home office ainda. Então, teve que dar essa alteração. E a carga horária, Ju, como é aí para quem vai para o administrativo? Pronto, a gente trabalha 40 horas por semana, e aí de segunda a quinta-feira é de 8 às 17h30, e às sextas-feiras de 8 às 13h. Então, toda sexta-feira, a parte da tarde liberada. Geralmente é essa a nossa carga horária. Agora, em casa, a gente, né, fica mais flexível no caso de cada um se organizar, mas tem que cumprir o trabalho, vamos dizer assim, entregar o trabalho. E essa jornada, ela é flexível? Pode, por exemplo, devia chegar às 8h30, chegar às 8h e sair às 5h30. Pode ou... Tem que cumprir o horário, né? E aí, assim, lá no tribunal, a gente tem um crachá que passa na catraca. Então, tanto na entrada quanto na saída, a gente passa esse crachá.
Não tem banco de horas, mas o nosso horário de entrada e de saída fica registrado. Então tem que cumprir o horário, né? Uhum. Agora, eu não sei cada setor. No meu setor era assim, cumprir o horário. Então, eu já estou acostumada com isso, porque no militarismo, né, É, aquela né? coisa do horário, então, Não tem para mim é problema muito nenhum, né? tranquilo. Ela, É, lá no TCE é mais flexível, é combinado com a gerência, você pode fazer os horários mais flexíveis. É, a Ju tem dupla catraca, né? Tem catraca embaixo e catraca em cima. mas lá em cima, se eu não me engano, a gente não usa, não. É só lá embaixo Ah, mesmo. é? Ah, achei que É. era os dois. Que quando vai visitar, o povo me barra lá, não deixa eu subir o TCM, não. No TCE, mãe, pode ir Segurança, qualquer segurança. pessoa. Não tem catraca, não. Brincadeira. E as formações exigidas, Ju, quais foram do seu concurso? Pronto. São dois cargos, né? Auditor de controle externo e auditor de infraestrutura. Para o meu cargo, controle externo, se eu não me engano, foi direito, administração, economia, ciências contábeis e ciência da computação e informática. E para auditor de infraestrutura, tem que ser formado em arquitetura ou em engenharia civil. Foram essas as formações. Parecido com o TCE, acho que o TCE inclui ainda ciência da computação, arquitetura, para o cargo geral pode também. Ah, pode? O engenheiro e o arquiteto pode fazer os dois cargos, pode fazer tanto o de controle quanto o de infraestrutura. Então, é uma vantagem para os engenheiros. Eu vou já aproveitar que você falou, já para fugir do roteiro, tem alguma previsão de concurso no TCE que as pessoas adoram perguntar? Então, precisa bastante, tem bastante necessidade. Ano retrasado, fizeram um levantamento de quanto estava precisando, quais cargos, o que estava precisando. Então, assim, deve sair sim em breve, mas ainda não tem nenhum movimento. Só que tem umas 2 semanas, saiu uma decisão que o cargo que tem lá, que atualmente faz a função de auditor substituto, não poderia mais fazer essa função. Então, vai ter que ter um concurso específico de auditor substituto. E aí deve ter pelo menos 7 vagas, né? Para cada conselheiro ter seu substituto. Então, dá para sair esse concurso aí, específico de auditor substituto, e aí acredito que vai fazer na levada o de controle externo, que precisa bastante também. Então, tem a previsão sim, mas nada ainda certo, ainda em fase de... E no TCM não, né? Acabou de ter concurso, o pessoal ainda tá suspenso, né? O prazo do Covid, né? Então, assim, seria de 2018 a 2022, né? Os 4 anos aí, 2 mais 2. Mas com a suspensão desses prazos, eu acho que vai ficar aí por muito mais tempo. Então, já respondendo uma das perguntas que me fizeram na caixinha, né? Não tem previsão de concurso tão cedo no tribunal. Então, acho que a nossa sequência aqui já foi. Vamos para as perguntinhas. Pessoal que tiver pergunta, pode fazer aqui no comentário, na caixinha, tá? Ju tem umas perguntinhas também que fizeram. Você quer ir para a sua, Ju, ou quer que eu abra aqui? Vou pedir uma aqui minha, faz uma minha e uma sua. 2 que já foram aqui. Você tem curso superior específico? Tem. Tem previsão de concurso na Bahia? Talvez do TCE, o TCM não. Não. Aqui. Josué, é possível morar em um estado e trabalhar em outro? Ju, quer falar? Não, eu falo, se eu não me engano, não é possível. Então, por exemplo, eu sou carioca, né? Agora, na pandemia, teria essa possibilidade de eu ir para lá, ficar trabalhando lá e aqui, né, só no online. Mas fora da pandemia, se eu não me engano, tem algum artigo na resolução que não permite isso, né? Então, eu tenho que continuar aqui no estado da Bahia para poder trabalhar de home office. Eu acredito que existam órgãos que permitam, mas aqui no TCM não. Eu acho que no TCE não tem essa restrição, inclusive tem uns colegas que fazem isso, mas é raro. É difícil conseguir isso porque o trabalho exige que você esteja na secretaria, que você pegue o processo. Por mais que esteja muito digital, ainda precisa da inspeção física mesmo, né? Faz parte do trabalho do auditor você ir no órgão, né? Exatamente. Então, algo que está prejudicado na pandemia, assim, a gente não está podendo nem tanto, mas é muito raro você conseguir. Normal, né? Isso. Então, precisa estar presente. Por mais que você consiga fazer o trabalho em casa. Muita gente pega o processo, vai na secretaria,
aí volta, faz em casa, mas precisa estar presente, sim. Então fica difícil morar em outro estado. E se eu não me engano, na resolução tem um artigo que diz que o auditor tem que ter pelo menos em um dia no Uhum. tribunal. Então fica difícil, né? A não ser que você É, toda deva. semana pague uma passagem para ir e voltar, eu Aham. acho que fica um pouco inviável. Assim. Não, até dá, né? Mas eu Dá. acho que um pouco mais difícil. Eu não faria. Aham. Ficar indo pro É. Rio de Janeiro toda semana, assim, eu não iria, não. É. E qual a sua pergunta aí agora? Deixa eu olhar aqui qual a próxima pergunta que me fizeram. Me perguntaram quanto tempo eu levei para passar. Duas pessoas perguntaram, né? Uhum. Então, eu tive uma interrupção aí no início. Eu comecei a estudar em agosto de 2014. E aí estudei tudo bonitinho até maio, junho de 2016. E aí eu parei de estudar, né? Vi uma notícia de que só ia ter concurso em 2018, me desanimei. E Uhum. aí parei de estudar. E aí só voltei em janeiro de 2017 com a LS. Só um adendo, eu me arrependi, viu, de ter parado de estudar nesse período, porque surgiram concursos mesmo com os boatos. Então, aí voltei a estudar em 2017 e fui aprovada em 2018. Então, efetivamente, foram 3 anos e 3 meses de estudo, mas chegou perto de 4 anos aí, né? 3 anos e 9 meses, né? Todo o período, desde que eu iniciei. É, Tem outra pergunta aí? essa é a pergunta que sempre fazem também. Ah, agora, Covid, os concursos suspensos, será que vale a pena estudar? Então tá aí a Com resposta da certeza. Ju, vale a pena. Se Vale. você deixar de estudar, você vai estar fazendo o mesmo que a maioria dos concorrentes. E para você passar, você tem que focar, estudar. Comece o quanto antes, não fique nessa de não vou parar porque não vai ter concurso, não. Como a Jesus falou, sai concurso mesmo em crise, saiu na crise de 2008, saiu na crise de 2014, saiu. Eu sei que essa situação é mais grave, é uma pandemia, é mundial, mas ainda assim está saindo concurso e você tem que se preparar, né? Concurso é uma preparação a longo prazo, então não é um negócio de 6 meses, 4 meses, é um negócio de ano, né? 1 ano, 2 anos. Então, quanto antes Verdade. você começar, melhor. E aquele período que você para de estudar, você perde um pouco daquilo que você já tanto suou para conquistar, né? Então, assim, Uhum. se você realmente quer estudar para concurso público, se blinda dessas notícias. Claro que é importante você se manter atualizado, mas continue estudando, siga em frente. Eu sou a prova viva de que não vale a pena ouvir essas notícias, se desanimar e parar de estudar, né? Concurso Continue. é que nem natação. Natação você para de nadar uma semana, na outra você já está lá Pronto. acabado. O Então, a mesma coisa com o funcionamento, estudo. né? Você tem que estar. O cérebro é um músculo, né? Então tem que estar sempre É verdade. ativando ali, né? Senão vai esquecendo tudo. Verdade. Tem uma pergunta aqui nos comentários. Qual era a sua formação, Ju? E se sempre foi focada na área Ah, de sim. controle? Ela já falou, né? Que não era focada, foi na área fiscal, depois na área de controle. E a formação lá da aeronáutica era o quê? Eu sou administradora, sou formada em administração e eu Uhum. comecei estudando para a área fiscal, como eu falei no início, né? Como todo mundo começa, mas no meio do caminho aí eu descobri a área de controle e aí eu já comecei estudando para a área de controle já em pós-edital. Então foi TCE Pernambuco, TCE São Paulo e depois eu fui aprovada no TCM Bahia. E não me arrependo da troca. Gosto muito da Legal. minha área. Administrador Tu fez aqui? TC perguntou aqui, focar em carreira específica ou na geral? Supondo que ele é administrador, né? Acredito que seja. Então, é assim, os tribunais de contas, né? O que acontece? Tem os cargos que são para qualquer. Tem três tipos, assim. Tem um que é tipo TCDF. É um cargo só e para qualquer formação. Aí tem os que é tipo do TCE do Rio, que tem o cargo geral, que é para qualquer formação, e tem os outros que servem para formações restritas. Então, tem o auditor de controle externo, que é o nome lá, que é para qualquer formação. Aí tem o auditor de controle externo de contabilidade, o auditor de controle externo de administração. Então, tem esses casos, e tem os quase tribunais, tipo o TCE de Santa Catarina, que é só restrito. Tem o auditor de controle externo de administração, auditor de controle externo de contabilidade, auditor de controle externo de direito. Então, tem essas três situações aí, certo? Assim, sendo administrador, eu focaria na área de administração, mas pegaria algumas matérias a mais para poder fazer esses concursos que servem em qualquer formação. Então, por exemplo, encararia o TCDF, o TCU,
Mas aí, no caso do TCR, eu iria para o restrito, né? Primeiro que a minha área acadêmica, né? Aquilo que eu estudei na faculdade, por mais que o assunto de faculdade não seja igual ao do concurso, tenha um certo conhecimento que você tem, né? Que você leva. E por ser restrito só administrador, a concorrência pode até em número, em quantidade de vagas, ficar parecido, mas em qualidade acaba que restringe mais. Então, na minha opinião, eu faria, se eu fosse administradora, eu estudaria para a área geral, como um todo, com algumas matérias, e aí quando tivesse as duas opções, faria para administrador. Seria assim. O que você acha, Ju? Como é que você faria? Eu faria a mesma coisa. Para mim, quanto mais sonho, melhor. Então, eu estudaria para o que dá para estudar para tudo, né? O geralzão, como você estudou. E se tivesse a oportunidade de focar, que nem foi no TCE Santa Catarina, no TCE Minas, que eu lembro que eu acho que foi assim também, eu faria focado na minha área. Legal. Quer que eu veja alguma pergunta agora aqui? Sua, isso. Pronto. Me perguntaram quanto tempo que eu estudei para o TCM. Entra mais naquela pergunta, né? Então, assim, eu já vinha estudando, o meu estudo para a área fiscal serviu para a área de controle. Então, assim, quando eu decidi mesmo estudar para o TCM foi em junho de 2017, que foi quando saiu o edital TCE Pernambuco. Então, eu estudei muito pouco tempo para a área de controle especificamente. Aí você fez Pernambuco, Paraíba e Bahia, foi isso? Não, Pernambuco, São Paulo e Bahia. Porque depois de Pernambuco, eu fiquei com trauma do SESP. Falei para o Fabrício, que era meu consultor, que eu nunca mais ia fazer prova do SESP. Aí eu acabei não fazendo Paraíba. Aí saiu Bahia, aí eu mudei de ideia. Graças a Deus eu mudei de ideia. Engraçado que eu também fiquei com trauma da FGV e aí meu concurso foi FGV e passei, né? Então, o pessoal que tem medo de banca, encara aí, ó, dois exemplos aqui, ó, SESP e FGV. Primeiro a gente apanha, mas depois a gente vai lá e dá a volta por cima. Aprende. O importante é não desistir, né? Ainda bem que nem eu nem você desistimos da banca. Com certeza. Uma pergunta aqui nos comentários, Mila Padilha. Para quem começou a estudar agora, preferir fazer área tributária ou controle? Isso é muito, muito relativo mesmo. Acho que vai mais de gosto mesmo, de você pesquisa as duas áreas, pesquisa as duas carreiras, assiste essa live aqui, assiste a live do Helder, vê o trabalho de um, o trabalho de outro. Porque é o que você vai trabalhar no dia a dia, né? Por mais que dentro do órgão você consiga seguir caminhos diferentes, mas vai ser sempre mais voltada para orçamento, no nosso caso, né? Administração pública, enquanto fiscal, mais tributário, né? Então, ver o que você se identifica, acho que é o melhor caminho. Mas em termos de oportunidades, vai ter oportunidades para os dois lados. Tem bastante concurso previsto aí para os dois casos. Posso testar alguns aqui. Da área fiscal, a gente tem para sair aí, a qualquer momento, Ceará, né? Que toda hora fala 15 dias, mas acho que agora 15 dias vai. Nunca chega. Cefaz Rio de Janeiro também, já está aí autorizado. Receita Federal, teve um novo pedido. Espírito Santo. Então, tem bastante concurso em vista. Alagoas, no final do ano. Alagoas. E ISS Aracaju, que está suspenso. Né? Então, tem esses concursos aí. Tribunais de Contas, a gente tem TCE Santa Catarina, TCM São Paulo, que está suspenso, TCE Amazonas, TCE Piauí. Então, tem concurso no estado todo. TCU, né? Que o próprio TCU. Estava na movimentação. Antes da pandemia já estava. TCM Rio. Então, tem bastante concurso nas duas áreas. E assim, como a gente falou, né? Não é para daqui a 3 meses, 4 meses. Tem que pensar mais a longo prazo ainda. Talvez algum desses concursos que eu falei aqui não sirva para você. Vão ser concursos daqui a 1 ano, 2 anos, que às vezes nem está no horizonte ainda. Então, vai mais de escolha mesmo. Acho que você conhecer a carreira, ver o que você gosta, até para estudar facilita, né? Exatamente. Assim, eu acrescentaria, porque assim, pelo menos escolher uma. Faça o que você falou, né? De pesquisar, escolhe uma e siga por ela. E aí depois, quando você tiver mais experiente, dá até para mesclar as duas. Mas nesse início, eu acho importante definir uma área só, para você não ficar sambando entre as matérias, apesar de que a área fiscal e controle são muito parecidas, mas tem uma ou outra matéria ali que são diferentes, né? Então, escolha uma área, siga, mas lá para frente aí você estuda para as duas, né? Isso, porque ao invés de você fazer com, sei lá, 12, 15 matérias, você vai para 20, 23. Então, primeiro foca nessa, termina essas primeiro aí, depois, se quiser, vai adicionando uma ou outra e dá para seguir as duas.
tanto eu como o Ju trocamos de área, né? Área fiscal e área de controle. Então, Verdade. é possível, sim, mas foi o que a gente fez, né? Os dois caminhos foram iguais, assim, né? A gente focou na área fiscal, se preparou, aí quando já estava bem, aí mudou de vez. Não ficou, saiu Aracaju, vou fazer. Saiu Migrando. Rio, vou fazer. Porque aí acaba que você não consegue se especializar. Vou fazer perguntas aqui. Algumas Tem uma aqui do, ainda. tem uma do Antílio muito interessante aqui. Ele perguntou se o TC tem que ter característica de labrador Rottweiler. Isso é por conta de uma polêmica que teve aí no TCE de Santa Catarina, que fizeram um software novo, e aí o presidente falou que os auditores tinham que ser labradores, tinha que ser o cão-guia, não o cão de caça. E ele me perguntou o que eu achava e disse que ia levar para live. Tá bom. O que eu falei para ele é que, assim, o Tribunal de Contas, ele tem realmente a função de aconselhar, né, de ajudar a administração pública. Porque Pedagógica, né? pedagógica, exatamente. Faz parte da função do tribunal. Então, inclusive, tem vários estudos comprovando que a perda por conta da má gestão é infinitamente maior por conta da corrupção, né? A corrupção é o que sai no jornal e tal, né? Pegou sei lá quanto, mas a má gestão, ela traz muito mais prejuízo para a sociedade. Então, por isso que essa função do TCE de ser um guia, de ser aconselhar, né, de dar os caminhos, ela é muito válida também. Eu li errado? Era Pitbull? Não, a raça, tá. Não é nem Labrador, nem Rottweiler, é Pitbull. Entendi. Mas é legal você falar isso, porque, por exemplo, no TCM, a gente tem muita essa questão de dar palestra para os jurisdicionados, né? Jurisdicionados, para quem não sabe, são os gestores, quem está lá na ponta, né? Empenhando, executando. Então, a gente dá muita palestra, dá muitas aulas. Essa semana mesmo está tendo algumas aulas para os gestores, tudo online. Essa função pedagógica ela é muito importante, porque melhora até o nosso trabalho, né? Sim. São menos apontamentos, menos irregularidades, então é muito importante mesmo esse guia, essa orientação para quem está do outro lado. Lá ele tá falando aqui que só não pode ser pinche, concordo, não pode ficar só falando, não fazer nada, né? O pinche fica ali latindo. Concordo. Faça uma aí, Ju. Tem mais perguntas suas? Aqui houve uma pergunta aqui de estágio probatório. Aqui, estágio probatório somente em Salvador, pode ser em cidade que tenha sede, como por exemplo Barreiras. Sim, a estágio probatório é onde for a lotação. Geralmente vai para o interior, no caso do TCM, né? A maioria do pessoal foi para as lotações, né, isso, Ju? Exatamente. Na verdade, a maioria, né? Estágio probatório está lá no interior. Estágio probatório está no interior. Mas assim, geralmente sobra uma ou outra vaga aqui em Salvador, mas na maior parte das vezes vai todo mundo lá para o interior mesmo, né? Então, não importa, você só tem que estar no tribunal, trabalhando pelo tribunal, onde não importa. Quer que eu veja aqui uma pergunta? Veja. Aqui me perguntaram se a minha experiência como intendente na FAB contribuiu para os meus estudos e para o meu trabalho. Eu acredito que sim. Eu fui chefe por muitos anos na FAB, então eu acredito que isso me ajudou a lidar com pessoas, né? Eu fui chefe de vários setores por muitos anos, então a gente acaba ganhando essa habilidade. Eu fui chefe também do setor de licitações e contratos, mais a parte de contratos por muito tempo, então tenho mais facilidade na hora de fazer os relatórios relacionados a esse tema, e eu empenhava. Já fui do setor de liquidação, já fui do setor de pagamento. Então, essa fase da execução da despesa era muito conhecida para mim. Eu mexia muito no CIAF. Então, quando eu comecei a estudar AF e contabilidade pública, era um pouco mais familiar. Não estou dizendo que eu sabia tudo, né? Mas era mais... eu entendia melhor a linguagem porque eu trabalhava com isso na prática. Legal. Inclusive, você falou aqui de chefia. Lá no início da entrevista teve alguém que falou que você era um excelente chefe, te teve essa honra, F.S. Plitter.
Ah, o Felipe Splitter. Ah, pronto. Felipe explica. Obrigada. Gosto muito dele. Obrigada. Você também era um ótimo parceiro de trabalho. É, o Ravazano está perguntando aqui se tem oportunidade de trabalho, de estudar no exterior em parceria com terceiros de outros países. Eu atualmente estou fazendo uma auditoria com 13 países da América Latina e se não fosse a pandemia eu estaria no Chile hoje. Então é possível ter parceria sim de viajar para o exterior. É, tenho, tenho colegas que fizeram MBA em Londres, então o tribunal, o TCE, ele apoia bastante essa parte de educação, de intercâmbio. Então tem a possibilidade sim. E o TCM, Ju, como é? Ó, eu não sei, eu estou pouco tempo no tribunal, né? Eu Sim. nunca vi esse caso de ir para o exterior, mas, por exemplo, existe uma equipe lá que trabalha com o Banco Mundial, BID e BID. Então, eu não sei, eu estou chutando, mas eu acredito que se a gente estivesse em épocas normais, se surgisse uma oportunidade de ir para o exterior, eles iriam, né? Então, esse intercâmbio com pessoas de fora, eu nunca vi acontecer, mas eu acho que não teria problema, né? Nada Uhum. impediria. Não são em todas as áreas, não. Eu faço faço parte de uma coordenadoria especial lá, que são operacionais, né? Então são os trabalhos assim mais Mais diferentes, então mais específicos, né? específicos. Isso é por É isso igual que isso lá. é, e o caso das pessoas que foram fazer MBA é porque era específico em PPP, era algo que eles estavam trabalhando, né? Algo que é um grande volume no estado, né? São todas essas obras aí, a ponte, inclusive, a fonte nova. Então, era uma capacitação necessária para o tribunal, e por isso que eles foram, né? Mas também não é algo assim, toda hora vai, toda hora tem, né? São casos específicos. E você falou da capacitação, o tribunal também incentiva muito, né? Se o pessoal me Uhum, acompanha no Instagram, vira e mexe, eu estou ali postando um story, fazendo algum curso. Então, a escola de contas, ela está bastante atuante no tribunal. uhum. Então, sempre tem capacitação, sempre tem curso. Agora eu estou fazendo um curso de auditoria no setor público, 2 vezes por mês, até setembro. Então, toda hora tem alguma oportunidade também para estar se aperfeiçoando. Esse é pelo IRB, né? É, pelo IRB. Você está fazendo também? Não, não tô fazendo. Eu vi o anúncio lá, mas não tô fazendo. O IBE é Estudo Rio Barbosa, então eles Isso. promovem capacitações para todos os tribunais de contas, né? Então não é só o TCE Bahia, o TCM Bahia, não. Todos os tribunais de Isso. contas têm essa cultura bastante de treinamento. O TCU também, né? Ministra muitos cursos, Sim, geralmente a gente TCU, está isso. fazendo. Deixa eu ver mais perguntas. Agora é daí. Se tiver aí, Certo. Tem muita gente que gosta da área de auditoria operacional? Não, porque dá muito trabalho fazer auditoria operacional. E principalmente lá no do TCE que ocorre. Como a gente tem uma agência só de auditoria operacional, a gente pega de todas as áreas. Então, eu já fiz auditoria operacional em saúde, presídio, previdência, agora mineração, educação, não? No caso? educação eu nunca fiz, mas já teve lá. Então, assim, tem que estudar toda a legislação de saúde, toda a legislação de previdência, toda a legislação dos presídios. Agora, toda a legislação de mineração. Não só legislação, tem que ir a fundo mesmo, né? Porque a auditoria profissional não é só conformidade, né? Você tem que conhecer os processos. Então, são auditorias grandes, auditorias trabalhosas. Essa do Chile, por exemplo, começou em 2020. Eu estava de licença ainda quando ela começou em março de 2020, o pessoal começou a fazer a preparação. Teve um curso para auditoria, geralmente acontece isso, quando são auditorias coordenadas, como é o caso dessa do Chile, né, 13 países. Então, primeiro tem um curso, aí você faz um curso de 3 meses, 4 meses, para depois começar a auditoria, e auditorias longas, né, 8 meses, 10 meses, 1 ano de auditoria. Então, a auditoria operacional é muito, muito trabalhoso. E aí, as pessoas geralmente não gostam muito por conta disso, né? A auditoria de contas é mais fácil, né? Aquele checklist ali, né? Você vai, faz, 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 Sim. faz. É repetitivo, mas é mais fácil, né? Então, geralmente o pessoal costuma gostar mais, né? A auditoria operacional é trabalhosa, mas eu amo, eu adoro, principalmente dessa dinâmica, né? A auditoria Sempre uma da coisa diferente. Previdência, eu fiz com o TCU, foi uma auditoria muito importante, saiu no Fantástico. Olha que chique. Importante. Inclusive,
que deu o pontapé para a reforma tributária, a reforma administrativa, né? Então, você vê o resultado do trabalho, assim, né? Essa de Minas é o contrário, né? Teve os casos aí de Mariana, o caso de vazamento, né? Então, aí, volta a auditoria operacional para fazer aí. É verdade. Eu não posso falar muito porque eu nunca participei. Tem um setor no tribunal que faz muito isso, né? Mas eu gostaria de participar. Inclusive, esse curso que eu estou fazendo é para me capacitar para eu poder fazer auditorias fora, né? Então, eu Legal. gostaria de. Não gostaria de ficar viajando o tempo todo, mas eu acredito que uma vez ou outra eu acho até interessante. Eu quase não viajo muito, não. É 2 vezes por ano, geralmente, quando vai fazer esses cursos, né? A gente faz curso com o TCU, aí vai lá pro TCU. E no Chile, eu iria pro Chile, então estou fazendo curso virtual. Né? Mas, Digo tá falando que essa auditoria, a coordenadoria dela é invejada por todos lá, todo mundo queria, fala mesmo. Todo mundo disse que queria, mas na hora do vamos ver, aí não sei, né? Logo quando a gente entrou, essa coordenadoria foi criada com os novos, né? Pegaram os melhores, não sei se é os melhores, não sei se é essa palavra, mas pegaram algumas pessoas interessadas de outras coordenadorias e criaram a minha coordenadoria e juntaram com um grupo de novos, né? E aí o pessoal ficava brincando, vamos descobrir a cura do câncer. Então tem essa mística lá da minha coordenadoria. Mas não é nada disso, né? É muito trabalho mesmo. Mas você gosta, né? Eu amo, eu adoro. Bom, o importante é a gente estar fazendo o que a gente gosta. Assim, né? Lógico que cai temas, esse agora de mineração, é um tema, para mim, um pouco mais maçante do que foi Previdência. Previdência eu gostei bastante, estudei atorial, né? Então foi bem legal, assim, né? Você vê... Fiquei bem preocupada com a minha previdência, já comecei a fazer meus investimentos. Mas foi algo legal de ver. Contrato de licença, o pessoal fez uma auditoria de pessoal para ver no estado quanto tem de cargo efetivo, cargo comissionado. E era uma auditoria que eu gostaria de fazer, que é um assunto que me interessa, por conta que eu estudo muito concurso público, né? A gente está sempre ligada. Então, é uma auditoria que eu teria interesse também de fazer. Então, tem algumas interessantes, outras nem tanto. Mas a de presídio foi legal, eu fui no presídio. A gente foi... Com emoção, trabalho com emoção. Com emoção. A gente foi junto, lógico, da polícia e do Ministério Público, né? Foi tudo bem estruturado, né? Não é... E conheci que aqui na Bahia a gente tem um presídio de segurança máxima, eu nem sabia, fui saber disso, e é daqueles nível de americano mesmo, né? A portinha fecha. Bem estilo de filme mesmo, bem legal mesmo o presídio lá, que tem serrinha, se não me engano. A porta cancela automática, vem 2 portas assim, você entra, fecha a outra. É bem legal. Então, eu gosto do nosso trabalho porque ele é muito dinâmico, né? Então, você está falando aí que cada auditoria você tem que estudar a fundo. Pelo menos nos relatórios que eu faço, cada assunto que eu pego, eu paro para estudar e procuro jurisprudência. Eu adoro essa pesquisa, né? Essa busca para poder deixar o relatório mais embasado, estuda mais. Então, eu acho muito interessante isso. Apesar de ser sempre a mesma coisa, sempre estar fazendo relatório, cada hora é um assunto diferente para você estudar, para você aprofundar. Então, até para dar uma refrescada na cabeça, né? Então, eu acho bem legal. Eu gosto muito do nosso trabalho. Lá ele tá confirmando que a Serrinha, mesmo o dia que eu tava perguntando se ficou hospedada, ela não ficou, porque é só de homem, isso eu sei. É só de homem lá. E foi legal, a gente entrevistou... São os mais perigosos lá, né? Então tinha vários chefes de tráfico, né? Mas eles são, assim, segundo entrevista, é só um moço bom, né? Aí, os procuradores apertando lá, você mandou fechar o Nordeste? Aí ele, não, como é que eu mandei fechar, doutor? Se eu tô aqui na cadeia, eu não fiz nada, não. Mas fiquei curiosa, qual foi o papel do Tribunal de Contas lá na auditoria, nessa auditoria do presídio? Então, fiscalizar as contas também, né? E como a auditoria operacional, a gente foi ver a situação dos presídios, de vagas, né? Da quantidade de vagas mesmo,
Porque eles Entendi, estão entendi. fazendo novas prisões, novas cadeias, né? Cadeias que chamam, não, penitenciárias. Cadeia é só, né, da delegacia. Então, novas penitenciárias e era fiscalizar isso e ver as condições do Estado mesmo, né? Entendi, entendi. Legal, legal, legal. Aqui, ó, me perguntaram como é que eu organizava meu cronograma para estudar. E aí, vou falar bem rapidinho. Uhum. No início, eu seguia muito aquele ciclo do Alexandre Meirelles. Então, assim que eu comecei a estudar, eu fiz o download do manual dele Sim. de umas 30 páginas em PDF. No Uhum. Google, li tudo. E aí, eu montei o meu ciclo daquele jeito. Então, e aí, depois, eu passei a seguir o ciclo da LS. Então, o planejamento da LS já facilitava, né? Então, era mais ou menos assim que eu me organizava para estudar. Uhum. É, legal. Pro TCE, eu fazia LS também, era aluno do LS. O Leandro até apareceu aqui, não sei se ainda tá, mas eu fui aluno do LS. E aí, eu também fazia o ciclo do LS. Mas para o Tribunal de Contas, quando eu fiz o TCE, não tinha, né? Não tinha a área de controle na LS, né? Começou a área de controle comigo, né? Quando eu entrei eu e o Marcos, e a gente fundou a área de controle lá na LS. Mas antes disso, era só área fiscal. E aí, para o TCE da Bahia, eu montei o meu próprio cronograma. Fiz mais ou menos o esquema como a gente fazia na LS, né, de distribuir. Não fiz o esquema de ciclo, porque eu acho que para mim não funciona muito bem. Eu prefiro fazer metas mesmo, né, de aula X, de cumprir a aula, Sim. não só horário, né, de cumprir o horário, mas de terminar aquela aula, terminar aquele assunto. E aí eu montei o meu cronograma para o TCE Bahia, encaixava videoaulas de Netflix, de extra, mas era baseado em PDF, exercícios, resolução de prova. Como era FGV, e é uma banca que geralmente pega pesado em português, eu fiz várias baterias de português, que eu já tinha sido quase reprovada no ICMS Rio, que tinha tido um tempo atrás. Então, eu foquei bastante em português por conta disso. E nas matérias que eu ainda não tinha visto, porque como estudava para a área de fiscal, eu mudei para controle, então peguei pesado em controle externo, em processo civil, contabilidade pública. Eu já tinha visto um pedacinho, assim, que às vezes caiu um ISS da vida, acho que foi ISS São Paulo, mas eu me aprofundei bastante. E aí foi isso. E aí eu fiz esse cronograma. Inclusive, depois eu mostrei pro Leandro o meu cronograma e ele me contratou para a LS. Foi assim que eu entrei na LS e fundei a área de controle com o Marcos, que era antes do TCU. E aí a gente virou coordenador da área de controle. Então, Ah, era assim. legal. O meu ciclo, antes de eu entrar na LS, como eu estudava para a área fiscal, era muito focado nas matérias mais cobradas na área fiscal, né? Então, eu Uhum, caprichava em direito tributário, em contabilidade, e aí eu mesclava, né? Videoaula para exatas, de vez em quando lei seca, né? Eu colocava, na verdade, eu estabelecia para ler 15 minutos por dia de lei seca, mais uhum. 15 minutos por dia dos post-its que eu espalhava nas paredes do meu quarto, né? E era basicamente isso. E depois eu passei a seguir o cronograma da LS, e para mim me facilitava, porque eu já dizia exatamente o que eu tinha que estudar, e como eu trabalhava, estudava, eu tinha essa dificuldade de conseguir me organizar, né? Então, Uhum. os cronogramas da LS ajudavam bastante. Lá ele está perguntando quantas horas você conseguia trabalhando. Quantas horas você estudava, Ju? Ó, variava muito, mas geralmente umas 3 horas por dia. Eu acordava muito cedo, né? Eu acordava 4 horas da manhã, e aí estudava ali 1 hora, 1 hora e 15, antes de ir pro trabalho. Sempre me deslocava dirigindo, vendo videoaula de alguma aula que eu já tinha estudado antes pelo PDF. Então, esses deslocamentos era só de coisa que eu já conhecia. Aí estudava 30 minutinhos na hora do almoço, fazendo exercícios, e no retorno para casa, à noite, eu tentava estudar ali 2 horinhas, às vezes mais, às vezes menos. O que fazia diferença para mim era o fim de semana. Então, eu acordava cedo ainda no fim de semana, eu me comprometia a estudar pelo menos 5 horas líquidas até a hora do almoço, e eu me organizava para isso. Geralmente eu conseguia, e ao longo do dia eu ia espalhando. Então, umas 2 horinhas à tarde, mais 1 horinha à noite. Então, geralmente eu conseguia no mínimo de 6 horas líquidas assim, nos fins de semana, né? Sábado e domingo.
mas às vezes mais, às vezes 8, às vezes 10, mas isso já no estágio mais avançado, né? No início, tem que ir aos poucos. Uhum, legal. Sendo a editora pedindo para deixar salva, pode deixar, tá? Todas as lives estão publicadas lá no meu perfil. Se perdeu alguma, só conferir. Então, super bacana. A gente fez aqui controladoria, oficial de justiça, área fiscal com o Helder. O Helder que é auditor do ICMS Rio de Janeiro e ex-auditor da Receita. 2 concursos estão para sair aí. Então, não perca essa live, tá muito legal. E hoje aqui falando de tribunais de contas. E teve PRF com o Marinho também, pessoal da polícia. Edital aberto aí, quiser conhecer a carreira, pode ir lá. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Tem avaliação de título? Raramente tem, certo? No meu concurso não teve, no seu teve, Ju? Teve título. Mas é algo que não faz tanta diferença, né? Fez diferença? Não, pouca pontuação. Era quem já tinha trabalhado no concurso em serviço público, e aí pós-graduação, mestrado e doutorado. Eram essas avaliações. Mas é bem pouquinho. É melhor bem pouquinho e quase ninguém tem. Então não vale a pena você perder o tempo para fazer uma pós pensando em ganhar título. Então é melhor focar nos estudos. Aí depois que passar, às vezes você pode até fazer uma pós rápida. Tem pós de 4 meses, 3 meses. A minha eu fiz uma pós de 4 meses. Super rapidinha, só para ganhar um título. Não para contar para o concurso, mas depois para o TCE, que tem um aumentinho na gratificação. Aqui me perguntaram quais das matérias que eu estudei que eu uso mais hoje, né? Sem sombra de dúvidas, AFO e Contabilidade Pública. Eu uso muito. LRF é campeã, é aquela que você pode imprimir e deixar embaixo do braço, porque a gente usa muito também LRF. As inspetorias usam muito licitações, né? Lei 866, a nova que vai sair. Mas LRF, e que está dentro de AFO e Contabilidade Pública, são as campeões no nosso uso do dia a dia. A que eu mais uso é a AFO também. Eu faço geralmente PPA, avaliação do PPA, então eu faço bastante. E constitucional também, né? Porque envolve tudo. Né? Usa um pouquinho de tudo, né? Eu uso administrativo também, mas essas aqui é que predominam lá no dia a dia. Lá, o pessoal brincando aqui, tem fã sim lá, Alice, eu sou fã. Pronto. Aqui, mais ou menos acabou, porque as outras perguntas se repetem. Teletrabalho, se repetem, né? Atividades do dia a dia. Me perguntaram se a estrutura do trabalho é boa e se tem um bom clima organizacional. Sim, eu senti muito essa diferença quando eu cheguei da FAB, porque quando eu saí de lá, o trabalho era todo físico. Aí quando eu cheguei no trabalho online, eu fiquei maravilhada. Nossa, que maravilha, minha mesa sempre estava limpinha. Então, eu senti muito essa diferença. Então, a estrutura é boa e o clima organizacional é ótimo, né? Por isso que eu digo, né? Nós dissemos aqui. A gente sente falta de estar lá no dia a dia com o pessoal, porque é todo mundo muito unido, todo mundo se ajuda, sinto falta das festinhas, né? São João, tudo, então assim, é muito bom. Eu gosto do clima do tribunal. Assim, eu como faço operacional já visitei várias secretarias, posso dizer tranquilamente que o TCE e o TCM são a melhor infraestrutura que tem no estado. Inclusive a Cefaz, a pessoal da área fiscal aí, ela tá perdendo. A Cefaz lá é meio caidinha, viu? já fica o aviso aí. Quando eu entrei no TCE, todos os meus colegas ganharam um notebook para trabalhar. Isso é difícil no estado, né? A gente sabe a situação financeira, assim, o que acontece? Os TCEs, ele tem um orçamento próprio, né? Separado pela Constituição. E enquanto o executivo não, né? Você divide ali fiscal com polícia, com professor, com médico, né? Com todas as carreiras do executivo. Então, por mais que a área fiscal seja assim mais nobre, né? Que a gente fala, né? Que é quem traz o dinheiro, ainda assim a infraestrutura não é tão boa quanto tem a infraestrutura do TCE. E o TCU, que eu já visitei também, o prédio TCU é fenomenal, é muito bonito. Todo mundo pode visitar, tá bom, gente? Não precisa ser auditor, não. Se quiser ir em Brasília fazer uma visita ao prédio TCU, vale a pena. Tem até uma área, geralmente eles fazem umas exposições. Quando a gente foi lá, tava a auditor fiscal em breve, não me faça querer parar de controle. Faça assim, já falei que eu chamo todo mundo para controle. Vem pro lado de cá, que é bom. Pensei.
Mas é muito bom. Eu era encantada pelo TCU, eu vi os vídeos do TCU, eu ficava assim, que lá tem várias coisas legais. Eu lembro que em algum ano ele foi eleito o melhor órgão público e eu nunca esqueci isso. Então, venham para a área de controle. O TCU tem creche, Gil, creche Tem embaixo. creche. É linda, eu fui lá visitar os bebezinhos, assim, coisa mais linda do mundo. Eu lembro, isso é uma das coisas que eu lembro. Eu falei, caramba, imagina você trabalhar sabendo que seu filho está bonitinho aqui do lado. Bem cuidado, qualquer coisa desce. E a creche é linda mesmo, a creche de top zona, assim, particular. Júlia perguntando, fiscal ganha mais que controle? Depende do estado, depende do... varia bastante, assim. De um modo geral, assim, o inicial, o básico, é bem parecido, mas às vezes alguns estados, o fiscal, ele ganha uma percentual de arrecadação. Isso está cada vez diminuindo mais. Eu sei que tem no ICMS Rio, que vai sair aí, só que, salvo engano, tem quase um ano que o pessoal não recebe essa gratificação. Então, não é algo certo, assim, né? Mas os salários são bem parecidos, mas, assim, uma média geral, a área de fiscal ganha um pouco mais, sim. O Eduardo Frandá, o Dude, e o Thiago Castro, ele tem umas planilhas com todos os salários da área fiscal e eu tenho um documento com todos os salários da área de controle. Então, baixa os dois aí e compara, dá para vocês verem à vontade. Só que o documento do Dude, ele pega o salário da transparência. Então, às vezes, não aparece esse extra aí que eles ganham. É verdade. O bom é que toda vez que você entra, é uma grata surpresa, né? Sempre tem alguma coisinha sempre tem alguma a mais. coisinha escondida, então Exatamente. fica feliz. Deixa eu ver. Aqui acabou, pô. Não tem mais... Não que eu tenha visto aqui. Vocês fazem auditoria nos políticos? Nos políticos, não. Até a gente faz auditoria nas secretarias. Geralmente, as secretarias são comandadas por políticos, né? Geralmente, o cargo principal lá é do político. Mas, efetivamente, assim, não são eles que... Alguns exercem de fato, outros são mais figurativos, né? Geralmente, o que exerce é um cargo logo abaixo dele, que aí a pessoa que é gestor mesmo, né? Que toma as principais decisões, assim. Mas a gente não fiscaliza os políticos, né? A gente não fiscaliza, no caso, os senadores, governadores, os deputados, não, a gente não fiscaliza isso, não. Quem fiscaliza os deputados, ou quem deveria fiscalizar os deputados, é a Assembleia. A gente, inclusive, temos um ex-auditor da Assembleia presente aqui, não sei se ele vai querer falar muito. Não sei quem é. Não sabe quem é? Meu marido. Ele é ex-auditor da Assembleia. Mas aí, isso é assunto para outra live. Existe pressão política na atuação efetiva do trabalho? Paulo, no caso do TCE, não. Uma coisa que eu sempre falo, inclusive essa é uma diferença para a área fiscal. Diego tá falando aí, fiscalizava muito. É bem limitado lá, né? Como ele é auditor interno, né? Então, acaba tudo, lógico, apoiado nas leis, né? Os deputados lá fazem as coisas que estão na lei. O problema é que as leis são bem permissivas, né? E eles acabam se espelhando, pegam sempre o que é vantajoso para ele, né? Se a vantagem for federal, pega o federal. Se a vantagem é estadual, usa o estadual, né? Então fica jogando isso. E aí acaba que não tem muito, né? Mas sim, voltando à pressão política. No TCE eu nunca senti, nesse tempo que eu trabalho, nunca tive pressão nenhuma. Uma coisa que eu falo é porque a gente faz o trabalho, a gente faz um relatório, só que esse relatório, ele vai para o conselheiro relator. Aí o conselheiro relator faz um novo relatório com base no nosso ou não. E aí esse relatório vai para julgamento. Então, a gente está um pouquinho longe dessa escala, né? Talvez os conselheiros lá sofram uma pressão maior, mas não é algo que chega para a gente, auditor, aqui. Você sente isso também? No TCE é a mesma coisa, assim, a gente faz os relatórios lá de forma bem tranquila, mas a gente coloca ali a nossa opinião com base no que a gente lê, tudo embasado. Agora vai para o gabinete, né? O conselheiro vai fazer o voto dele, o parecer prévio,
de acordo com se ele concordar ou não, ele vai seguir o que a gente colocou no relatório, mas fica a critério dele lá. Então, a gente não sente essa pressão política lá em cima, por exemplo, na DCE. Não sei como é que acontece dentro dos gabinetes. É isso. Como eu não trabalhei em gabinete, então também nunca senti essa pressão. Sei de casos bem antigos assim. Se Digo tá perguntando se tem limite de tempo. Não, não tem mais. Antes era 1 hora, mas o Instagram tirou isso. Mas a gente já vai acabar, tá com pressa? Quer dormir? Eu nem sabia, já deu 1 hora, eu nem tinha percebido. Passou rápido, né? É. Então, antigamente, alguns casos assim de auditores terem sido barrados, assim, tem um caso de um auditor de obras que ele foi do interior, o prefeito da cidade mandou fechar a cidade, mandou a polícia expulsar ele, mas bem antigo, histórias bem antigas, assim, de 20 anos atrás. Tem uma história na Assembleia também, que já chegaram lá e já mandaram voltar, mas isso também bem antigamente, né? Então, atualmente, não vi nunca meus colegas que entraram comigo, ou trabalhando assim, nunca ouvi ninguém falar de problema e eu nunca tive. Eu também não. O auditor fiscal em breve disse aqui que conselheiro de Tribunal de Contas é o melhor cargo público que existe. Concordo. Bom, conselheiro eu não sei, mas assim, pode estudar para auditor substituto, né? E do TCE Bahia, não sei se a turma vai fazer. Eu não tenho 35 anos ainda, então... Eu também não tenho nem 35 anos, nem 10 de carreira, não vou poder fazer. Mas... e também confesso que eu nem tenho mais pique de estudar, ainda mais com o Arthur, agora eu quero curtir. Minha mãe tava falando, você vai ser conselheira? Eu, não, mãe, não tenho muito. Parei aqui mesmo. E fora, não sei se eu gostaria do trabalho em si, né? Por mais que tenha essas regalias, ter que ir todo dia na sessão, ficar ouvindo aquela... Todo dia. Eu fico ouvindo aqui de casa de vez em quando, né? Sei não, viu? Eu acho que eu gosto mais de onde eu tô. Mas eu não vou dizer que eu não faria, não, viu? E assim, mas quer dizer também, não quer dizer que se você fizer auditor substituto, você vai ser conselheiro, tá? Tem uma vaga, essa vaga atualmente já está ocupada. Então, para você ser conselheiro, essa vaga teria que ser desocupada e só acontece quando o conselheiro sai, geralmente é quando falece, né? Demora bastante. O conselheiro já é idoso, né? Que ocupa essa vaga, mas mesmo assim deve demorar, né? E aí, no caso, se você passou, né? Um dos 7 que passou, digamos que a vaga tá livre, um dos 7 pegou. Aí esse 7 vai ser novinho, né? Vai ser uma pessoa com 35, 40, para ele sair vai demorar uns 30, 40 anos. É verdade. Então, é difícil você ser conselheiro, né? Não é fácil assim, não. E o auditor substituto, ele substitui os conselheiros, assim, esporadicamente, né? Faz outros serviços, tem gabinete também. Então, assim, é uma função legal também ser auditor substituto, né? Não quer dizer que você vai ser conselheiro, de fato. É verdade. E já melhora o salário, né? E tem outras vantagens por ser auditor substituto. Deixa eu ver mais perguntas, Ju. Aqui não. Na verdade, me perguntaram se tinha previsão de nomeação de auditores novos no concurso atual. Eu não tenho essa informação, mas eu acredito que vão sim nomear mais pessoas, porque tem sempre gente se aposentando no tribunal e sempre existe aquela necessidade de pessoal, né? Então, eu acredito fortemente que vão nomear mais pessoas. Quando, eu não sei, e isso não é uma informação oficial, é só ouvir achismo, né? De bastidores e achismo também. Legal, acho que acabaram as minhas também não aqui. Está aberto. O curso já acabou a validade há muito tempo, né? O seu, então... Já acabou a validade, está precisando. Então, é possível que tenha, né? Como eu falei no início aqui da live, teve esse caso dos auditores substitutos, que eles foram... O cargo atual que exerce essa função não vai poder mais exercer, né? Por conta da decisão que teve. E aí vai ter a necessidade de fazer um novo concurso. Então, deve sair. Diego tá perguntando cadê as perguntas. Já foram feitas, a maioria. Por isso que eu não coloquei as suas. Aqui, pergunta de Diego.
Ju, qual o seu cargo no TCM? Capitão de novo? Ela já falou, foi por isso que eu não coloquei, é gerente. Eu sou gerente agora, gerente de exame de contas. Outra pergunta aqui. Qual é o seu cargo, Pan, lá? Você tem cargo no Eu sou, TCE? sou líder. Não, É líder? líder de auditoria. Ah, entendi. Não é cargo, é função, né? Ju, é verdade que você já chegou voando no TCM porque era da aeronáutica? Oxe, boa pergunta. Cheguei nada, cheguei ali, ó, devagarzinho, igual todo mundo. Nada, chegou voando. Ó, 2 anos já é gerente, foi rapidinho. Mas eu não fui a única, não, viu? Teve mais gente também. Lá comigo também, o pessoal que entrou comigo, a maioria, assim, já tem cargo, ou é líder, ou é gerente, e já temos até coordenador, que seria Nossa. mais acima. Então, o pessoal que entrou comigo joga duro. E, assim, lá no TCE, os cargos, eles são bem tranquilos, assim, geralmente sobram, porque o pessoal já alcançou... como é que fala? O teto, né? E a estabilidade do cargo, né? A estabilidade financeira do cargo. Então, eles já recebem, mesmo saindo do cargo, eles vão continuar ganhando aquele dinheiro. Então, para eles, tudo faz, né? Muita gente prefere deixar o cargo para lá e pegar menos serviço, né? Digo, tá falando que Ju é o Bruno Ventinho do TCM. O Bruno Ventinho é esse meu colega que já é coordenador. Ah, eu tô aqui. Gente, quem é Bruno Venti? Não, que isso, ele já é coordenador, não. Rapaz. E Lali falando que você já lançou hoje, já virou baiana, concordo, Ju. Ó, eu já falei que eu tô em cima do muro, porque eu falo com o pessoal do Rio, eles dizem que eu virei baiana. Aqui falam que eu nunca vou perder o sotaque carioca. Então eu sou uma mistura, entendeu? É Oxe, um S puxado do Rio, aqui é tudo misturado. Legal. Teacher John Pereira falando que Ju deve ser muito fera, concordo. Ó, nada, gente, que isso. É só muito esforço e trabalho. A gente chega cheio de gás, né? E a gente quer mostrar serviço, trabalha bem, é só isso. E oportunidade, como tem muita gente se aposentando no tribunal, acaba surgindo É isso. mesmo mais cargos. Paulo, existe muito trabalho de diligência externa na área de controle municipal, funções de diligências locais? No meu caso, assim, é porque tem um setor específico no tribunal Que para faz fazer isso, né? essas diligências, né? Então a gente fica mais na sede. De vez em quando faz, sim, diligências da área de educação, inspeções, né? Mas eu nunca fiz. Eu gostaria muito de ter tido a oportunidade, mas a pandemia aí deu uma quebrada nessas oportunidades. Talvez mais para frente tenha, né? Mas, assim, o meu trabalho é muito mais de ficar na sede mesmo, fazendo relatórios e essas coisas mais burocráticas. Legal. Mais pergunta, pessoal? Acho que as outras que tinham feito assim, a gente falou, precisa de nível superior, precisa, cada tribunal é diferente. Se você não baixou lá o dossiê do Tribunal de Contas, manda um pedido para mim que eu mando para vocês o link, que aí no dossiê eu falo a formação de cada um que precisa, remuneração, alguns cargos vagos, né, que a gente conta. Tudo que eu achei na internet tá lá no dossiê. Eu vi o link, né, que tá bem completo. Então, baixem o link da PAN aí que vocês vão ter as informações. Estão perguntando qual é o melhor, TCE ou TCM. Acho que vai. Eu não Varia, sei, né? porque São bem parecidos. difícil saber, né? Porque você não trabalhou no TCM, eu não trabalhei no TCE, é difícil fazer essa comparação. Os Mas eu dois são acredito bons. isso que eu ia falar, os dois são bons. E a teacher perguntou qual a parte mais gratificante do trabalho. Eu acho muito interessante assim você poder ver, eu vejo benefício na sociedade, sabe? Você vê tipo uma licitação. Aí a gente pode aplicar a medida cautelar ali para segurar aquela licitação, para evitar o dano erário. A questão da educação, né? O salário dos professores, quando pode ir no local, verificar as escolas, se os estudantes estão recebendo a merenda escolar, se os medicamentos estão chegando no hospital. Esse benefício, né, esse retorno para a sociedade, eu acho muito bacana. Inclusive, foi isso que me atraiu. Eu achei mais interessante do que a área fiscal. Então, eu acho um trabalho muito gratificante. E você, Pão, o que você acha? Concordo, Assim, exatamente isso. É o resultado do nosso trabalho, né? A gente vê
a efetividade, né? Justamente aquele negócio que eu falei da melhoria, de a gente ser orientador, né? Quando a gente vê que a gente indicou alguma coisa que de fato foi aplicado, isso dá uma gratificação grande. Digo, tá falando aqui que uma coisa é fato, o TCM está acima do TCE, é a regra, assim. É verdade. Pra quem não É porque o sabe... TCE como primeiro no segundo andar, né? TCM no Isso. terceiro e no quarto. Então, pelo menos fisicamente, eu tô assim. É isso. A gente trabalha no mesmo prédio, TCM embaixo e TCM em cima. Assim mesmo. Acho que é isso. Muito obrigada, Gil, pela participação aqui. Foi ótima a live, passou super rápido, eu nem vi a hora passar. Obrigada por sua experiência, por falar um pouco do Tribunal de Contas. E se quer deixar algum recado pro pessoal? Eu quero agradecer pelo convite, né? Fiquei super feliz. E é sempre bom falar da nossa carreira, no lugar que a gente lutou tanto para estar. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar no TCM. E o recado que eu dou final é que quem quiser aí a área de controle teve aqui vários motivos para seguir nesse caminho. E se quiserem tirar alguma dúvida, né, tem aqui a Pan no Instagram dela e tem o meu Instagram, que já está aqui, @juliana.concursos, pode me mandar direct, que eu respondo também lá. Tá bom? Obrigada, pessoal, pelas perguntas, pela participação. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Estou aguardando vocês. A live de amanhã, infelizmente, foi cancelada. Nosso convidado, ele não vai poder participar, vai adiar. Mas semana que vem eu vou ter uma série de lives especiais. Vou ter live com a Lulu Concurseira, falando de mapas mentais, com o Pedro Dumedor, falando de técnicas de estudos, e com o Léo Muga, falando de discursivo. Então, tem uma semana bem incrível aí pra gente. Estou aguardando vocês. Obrigadão, boa noite. Tchau, tchau. Beijo, boa noite.